Shalom, pessoal. Hoje vamos para mais um vídeo para continuação do livro do profeta Isaías no capítulo 7 que a gente leu no vídeo anterior. E a gente vai ler um pouquinho do capítulo 8 e do 9 para concluir esse assunto, né? A respeito do menino que nasceu, que seria chamado Emanuel. Vamos à leitura. Assim me falou o Eterno: toma um pergaminho com caracteres nítidos, nele escreve: ativa-se a pilhagem e apressa-se o colher de despojos. Buscarei para mim testemunhas confiáveis, Uria o sacerdote, e Zerariarro ben e Everiarro. Aí verso 3. Vi a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Eterno me determinou dar-lhe o nome Marre Shalal Hashbash. Ativa-se a pilhagem e apressa-se o colher do despojo. Significa o nome do menino. Porque antes que a criança saiba dizer pai e mãe, a riqueza de Damasco e os despojos de Chorom serão levados ao rei da Síria. O Eterno continuou a me falar, dizendo: por que rejeitou este povo o fluir tranquilo das águas de Siloé, e se regozijou com Retzim e com o filho de Ramaliel? Eis que o Eterno fará cair sobre eles a forte e caudalosa corrente do rio Eufrates, o rei da Síria, com toda a sua glória. Ela ascenderá acima de todos os seus canais e transbordará de suas margens. Atravessará Judá, todos os lugares por onde passar, subindo até a altura do pescoço. E sua vergadura será toda a extensão de tua terra, ó Emanuel. Vamos para o versículo 13 do capítulo 8. O Eterno dos exércitos é que deveis santificar, e somente a ele deveis reverenciar, pois uma pedra de tropeço às duas casas de Israel. Será um laço e uma cilada para os habitantes de Jerusalém, e muitos fará cambalear, cairão, serão feridos e aprisionados na armadilha. Verso 16. Fixai esta advertência e firmai este ensinamento no coração dos meus discípulos. O profeta Isaías falando, né? E eu esperarei pelo Eterno, que ocultou sua face da casa do Deus de Jacó. E para ele se dirigirá a minha esperança. Percebei que eu, junto com os filhos que me deu o Eterno, somos para Israel um sinal e símbolos do Eterno, dos exércitos, que reside no Monte Sião. Verso 19. Se te disserem, busca resposta entre os magos e adivinhos que resfolegam e se esganiçam, responde: não deveria qualquer povo buscar resposta com o seu próprio Deus? Deveríamos perguntar aos mortos sobre os vivos? Em busca de instruções e testemunhos, eles falarão segundo o seu mundo de trevas, onde não penetra a luz. Vamos agora para o capítulo 9. Pois nasceu, capítulo 9, verso 5. Pois nasceu entre nós uma criança, o filho de Arás, da dinastia de Davi, nos foi dado, e sobre seus ombros estará a autoridade. Por isso, o maravilhoso conselheiro, o Deus Todo-Poderoso e Pai Eterno, acunhou a Ezequias, o filho de Arás, ser Shalom, príncipe da paz.
para consolidar seu governo e para que sobre o trono de Davi seu reinado não cesse jamais de haver paz, que será estabelecida e mantida através de justiça e retidão, desde agora e para todo sempre. O zelo do Eterno dos Exércitos há de tornar isto realidade. Então, a gente vê aqui quem é aquela criança que nasceu da moça grávida do capítulo 7 do livro de Isaías, né? Que se refere ao rei Ezequias, como a gente havia falado. Então, ou seja, aconteceu a guerra lá entre Retzim e o povo de Efraim, etc. Eles se juntaram para atacar Jerusalém. E esse pessoal, essas duas casas que se refere aqui, é o povo de Israel que estava no Reino Norte, que pretendia atacar Jerusalém e anexá-la. Só que Deus fez a promessa que não aconteceria isso com o povo de Judá. E Ahaz, que era o rei, rejeitou, não queria saber de sair, ele não era tão temente a Deus, segundo contar a história. E Deus manda o profeta Isaías ir até ele, né? E ele rejeita. E o profeta fala que a moça grávida dará à luz um filho e chamá-lo de Emanuel, significando que Deus estaria com o povo. E assim sucedeu. Lá na frente mais nasce essa criança e ele se torna o rei de Israel, Ezequiel. E ele eles vencem e não deixam que Jerusalém seja atacada por esse pessoal da Síria que se juntou a Efraim. Não é isso? E nessa mesma passagem aqui a gente vê que o rei da Síria, Senaquerib, ele levou as 10 tribos cativos, ele não conseguiu vencer Judá e levou as 10 tribos cativas e se cumpriu a palavra. Ou seja, eles deixaram de ser um povo, se sumiu. Só que o profeta Isaías fala aqui, no capítulo 8, que ele e os filhos dele são sinais para o povo de Israel. Entendeu? Então, quando ele diz assim, via profetiza, aqui que ele fala, ele está se referindo, aqui no capítulo 8, ele está se referindo que a esposa dele, ele teve relacionamento com ela e ela teve um filho, e ele colocou um nome nesse filho, né? E antes que a criança soubesse conhecer o bem e o mal, essas coisas iam acontecer. Então, os filhos do profeta Isaías, juntamente com o cumprimento da palavra com o rei Ezequias, foi tudo nessa mesma época que o rei do norte se acabou. E a história conta, lá no livro das crônicas, que foi trazido outro povo até, isso tem que ser outro estudo lá na frente, foi trazido outro povo e colocado lá em Chorão, Samaria. Então o povo de lá hoje não é mais o povo de Israel, não é as 10 tribos, as 10 tribos se perderam no mundo. Sabe Deus onde está, né? Mas aconteceu a palavra. Essa palavra não se referia a Jesus, como o pessoal cristão entende, eles aprenderam errado, da forma errada, que acha que aquela criança viria e ia ser o salvador do mundo e tanta coisa. E aqui, como fala no livro aqui, que o Deus forte e todo-poderoso se referem a Deus, que Deus ia estar com ele, com o rei naquela época do rei Ezequias, e foi com ele sim. O rei Ezequias, se não me falha a memória agora, até uma pequena parte do povo voltaria para ajudar. Uma pequena parte do povo das 10 tribos voltou, ele conseguiu fazer isso. Porque até tem um filho do profeta Isaías que tem um nome que significa um resto voltará. Acho que é Shear-Yashu o nome dele, se não me engano. Não sei se é. O resto do povo voltará. E de fato voltou um resto do povo das 10 tribos voltou para Judá. Uma pequena parte voltou, o resto se perdeu. Foram embora e assim se seguiu. E o Ezequias foi um bom rei, como consta na Torá, nos escritos aqui, que lá no livro das crônicas, que ele foi um bom rei, que foi uma pessoa segundo o coração de Deus também, como o seu pai Davi.
Porque todos os reis de Israel, a maioria, infelizmente, dos reis de Israel, eles não foram bons reis. Teve o primeiro rei, Saul, não deu certo. Vocês sabem a história, não adianta eu falar muito, que vocês já conhecem, a gente está apenas resumindo o assunto. Veio o rei Davi, foi um bom rei e passou. Aí veio seu filho Salomão, não foi um bom rei. Considero ele um bom rei, mas ele não foi um bom rei assim. Ele trouxe muita coisa ruim para o templo e para tanta coisa. Ele corrompeu muito as coisas de Deus. E até tem um texto que fala que ele não foi bom, não foi bom visto aos olhos de Deus. Não foi como o seu pai Davi. Não é isso? Depois veio o seu filho Robão e não foi bom também. Então veio depois, lá na frente, o rei Ezequias, depois rei Josias, lá adiante, já quase no final do primeiro templo. E assim foi se seguindo a história. Né? O rei de Israel, os reis foram poucos, que tirou o povo da idolatria, do pecado. O povo de Israel se envolvia muito com idolatria naquela época. E os reis bons, eles conseguiam tirar o povo e estabelecer o estudo da Torá e tanta coisa boa. Mas, voltando aqui para o contexto aqui da época aqui, do profeta Isaías, ele fala aqui, né, que ele e os filhos dele são sinais para o povo de Israel. Não é isso? E foram sim. E depois vem o rei Ezequias e venceu essa guerra na época que Senaqueribe veio invadir o rei do norte. E assim sucedeu. Aconteceu a história. A gente conhece muito bem. A gente está lendo aqui. Isso não é novidade para ninguém. Agora, veja só. Não é novidade para quem acompanha a Torá, o judaísmo com os judeus. A gente aprende um pouco da história verídica. Não é isso? Agora, infelizmente, pastores, eles pegam umas histórias tão belas, tão boas, essas histórias aqui, que é a história do povo de Israel, que foi um povo que lutou muito para chegar até onde chegou aqui, passou por muitas dificuldades, não foi fácil, e eles querem entrar nessa história e introduzir um personagem que não tem nada a ver com o personagem de Israel da época. Porque, ou seja, isso aqui foi um contexto para a época. Isso aqui não é uma profecia para os últimos dias. Não é profecia para os últimos dias. As profecias dos últimos dias, elas vão estar no livro de Ezequiel, que fala lá do Vale de Osso Seco, que é o povo de Israel, que voltou para a terra e se cumpriu e etc. E a gente já sabe. E também o profeta Isaías, lá no final do livro dele, que já é os discípulos dele que escreveu, não foi mais o profeta Isaías que escreveu no final do livro dele, foram os discípulos dele, e falando as coisas que hoje acontecem em Jerusalém, que é um jardim na terra, que celebra casamentos, que o povo canta, o povo vive nas praças com alegria. Essa palavra se cumpriu hoje na Israel, entendeu? Então, a gente está lendo aqui, mas a gente sabe que já aconteceu isso aqui. Isso aqui vai servir de exemplo para nós, assim, para nós ver como foi a história, para nós crer como Deus é tão grande e livrou seu povo da mão dos inimigos. E também castigou seu povo quando errou. A justiça de Deus. Quando o povo obedece, é bênção. Quando desobedece, é maldição. Isso é adorar. Quem não entender isso aqui, infelizmente, a maioria dos cristãos, eles usam mais a parte negativa, vamos dizer assim, que o povo de Israel, aonde o povo de Israel falhou, que eles acham bom pegar a parte onde o povo de Israel falhou, para condenar o povo e colocar Jesus como centro da história, porque o povo, como não aceitaram Jesus, aconteceu tanta coisa com eles, e não tem nada a ver. O povo de Israel passou essa dificuldade e venceu, sem nenhum Messias, sem ninguém. O próprio Deus cuidou do seu povo, e o povo está lá estabelecido, e graças a Deus por isso. E hoje a gente está aqui lendo, acha muito bom, sente a presença de Deus lendo, porque a Torá é uma coisa de outro mundo e é muito bom. Foi uma coisa que veio do céu mesmo, porque é muito bom, é enriquecedor. Você lê, você sabe que a história já se passou,
mas ela enriquece você. Ela dá uma elevação espiritual, porque é o poder de Deus. E a Torá, ela não esconde a falha de ninguém, como também não esconde quando aquelas pessoas vencem. Quando Deus exalta, quando Deus baixa e etc. A Torá é isso. Se alguém não entender, paciência. Fica aqui o meu shalom. Curta e compartilhe, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.